E aí, pessoal, beleza? Vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre um tema interessante aqui que é bioética. Essa temática é importante porque caiu nas provas, tá bom? De concurso e residência, tá lá no edital também esse mesmo tema e eu trouxe aqui para vocês, vou deixar inclusive na descrição a referência bibliográfica mesmo, para você que sabe que você está estudando aí, você tem que ver o conteúdo todo e não só os vídeos aqui, os vídeos são para te auxiliar. Tema importante que a gente vai falar hoje, fiz um esqueminha aqui com um slide só para vocês poderem aí ter uma ajudinha na hora de estudar essa temática. Beleza, gente? Então, para você que não me conhece, eu sou o Randall, esse aqui é o RNA, a gente faz essas aulas mais curtinhas, objetivas. Então, se você já gosta do canal, acompanha, deixa aquele joinha que ajuda muito o canal, tá certo? Então, sem enrolar, já sabe, né? Faz aquele lanchinho super saudável, aproveita suas férias, mas não esquece de estudar, relaxa, senta aí na cadeira, separa o seu material e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre bioética, tá bom? Então, como eu falei aí na introdução, essa também é uma temática que está sendo cobrada nas provas, tá bom? Então vamos lá falar sobre elas. O que é importante aqui vocês saberem nessa parte? Que esse contexto aqui de bioética, gente, ele está voltado, assim como o documento, que é da referência de onde eu tirei todo esse material, que eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo na descrição, ele é uma bioética voltado para a estratégia de saúde da família, tá bom? Então, dependendo do autor que você estiver estudando, pode haver algumas divergências das opiniões entre os autores, tá bom? Por isso que eu vou deixar a referência aqui na descrição desse vídeo, que é a mesma referência que está lá no edital da publicação das residências, tudo bem? Para vocês poderem estudar direitinho. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre uma parte importante, que é sobre influências históricas e sociais. Então o que acontece? Essas influências, no geral, elas são 6 influências, tá? E são divididas aqui em históricas e sociais. Então, começando aqui pelas influências históricas, a gente tem esse aqui, ó, que é o paternalismo hipocrático. Por quê? Vem da onde? Vem do Hipócrates, né? O pai da medicina. Então, na verdade, toda essa bioética começou aqui com ele. Porque naquela época, ele falava que quem tinha mais conhecimento, ou seja, os médicos naquela época, né? Quem tinha mais conhecimento tinha mais valor. Então, é um conceito bem antigo, né? Muito histórico até, porém, a gente tem esse conceito sendo aplicado hoje na prática, em todas as instituições de saúde, que inclusive o SUS e todas as políticas de saúde tentam converter, né, mudar esse paternalismo hipocrático para o conceito mais integralizado, né, ver a pessoa como um todo, que a gente sempre está falando aqui. Então, o Hipócrates, ele falou o seguinte, que aquele que tem mais conhecimento tem mais valor. Então, quando ele falou isso, ele colocou uma questão ética para ser discutida sobre o desnivelamento de dignidades. Ou seja, quando eu quero falar sobre essa questão ética, então eu vou colocar que aquele que sempre vai ter mais conhecimento, ele vai ser mais ético. E vou ter mais dignidade se eu tiver mais conhecimento. Então, mesmo que naquela época os médicos tentavam exercer a função que era de cura, eles ainda se colocavam na posição de superiores porque tinham mais valor e tinham mais dignidade. Então ficou muito contraditório naquela época falar isso, né? Dizer que, apesar do médico tentar
fazer a função dele, que é de cura, ele ainda se colocava numa posição superior, que tinha mais dignidade do que aquele que não tinha conhecimento. Então, esse é o paternalismo hipocrático. Então, o que você pode anotar aí? Faz um asterísticozinho aí no cantinho aí, que você vai anotar o quê? Que o paternalismo hipocrático, ele tinha um conceito geral de desnivelamento de dignidades. E o que significa isso? Significa que, mesmo o médico querendo exercer a função de cura, de tratamento, de cuidar da pessoa, ele se via como um indivíduo superior e tinha mais dignidade. E a bioética não diz isso, ela não coloca isso. Todo ser humano tem dignidade. Isso já está na lei e ele tem a dignidade dele. Não importa se ele tem mais conhecimento ou menos conhecimento. Mas nessa época, Hipócrates colocou isso, certo? Então, isso é o paternalismo. Então, o que vem junto com esse paternalismo? A questão de ser uma pessoa, né, um ser muito mais conhecedor e, por isso, ser mais digno, ter mais valor, tá certo? E aí depois a gente vem aqui para o cartesianismo. Então, o que esse cara aqui falou? Ele disse que no momento em que ele colocou essas questões éticas, né, no momento em que ele trouxe esses pensamentos, foi um avanço para a ciência. Mas o problema desse aqui é que ele começou a dividir o indivíduo em partes. Uma frase famosa ali que ele colocou é quando a gente fala de dividir o todo pelas partes. Tá? Então, assim, foi uma evolução, porque a gente conseguiu, dentro da ciência, entender e conseguir estudar o indivíduo em partes menores do que ver ele de uma forma geral. Só que isso daqui também acontece hoje, e inclusive é uma dificuldade enorme a gente converter esse pensamento aqui cartesianista, tá? Que é você dividir. Vou deixar aqui para vocês aqui no cantinho o vídeo de projeto terapêutico que fala exatamente sobre isso. Porque quando você divide o paciente em partes, você desfragmenta ele e esquece que ele é um indivíduo integral, que ele é um indivíduo todo, né? E isso prejudica o atendimento. Mas, nesse momento aqui, nessa parte histórica, esse método cartesiano aqui, ele falou isso aqui. Ele disse que você pode dividir em partes para que o seu estudo fique mais fácil. Não deixa de ser verdade, mas veio a complicação de que você agora vai ver o seu paciente como um monte de pedaço de quebra-cabeça e vai deixar de enxergar ele como um indivíduo completo, tá certo? Então, qual é o foco aqui do cartesianismo? É dividir o todo pelas partes. Tá certo? Então, o que você vai anotar aí é isso. Que esse modo aqui, esse método, é dividir o todo pelas partes. E que isso prejudicou demais o atendimento ao paciente. Porque aí você não vai mais olhar ele como um indivíduo integral. Daquele modo holístico que a gente sempre fala. Beleza? Aí a gente vai aqui para a próxima influência histórica, que é quando foi feita a descoberta do microscópio e dos micro-organismos, que a gente teve a ênfase na doença aqui. Então, essa parte aqui é muito relevante, porque a gente tem dois cientistas aqui, tá? Que é o Koch e o Pasteur, né? Então, o Koch e o Pasteur estão aqui nesse momento. E o que eles fizeram? Eles descobriram o microscópio e através dele esses micro-organismos aqui. E aí, qual foi o problema dessa fase? Que essas três influências históricas aqui, elas estão muito relacionadas.
Então, eu dividi o indivíduo em partes aqui no cartesianismo e agora eu começo a olhar mais interno nesse indivíduo. E aí, qual é o ponto importante que você vai fazer um asterisco bonitinho aí, colocar um coraçãozinho do lado também, é que agora eu não vou olhar mais o indivíduo como uma pessoa, eu não vou olhar o doente, o paciente, eu não vou olhar mais isso. Nesse momento aqui, eu começo a olhar somente a doença. E aí eu esqueço que o indivíduo, ele é um ser humano. Eu começo a olhar ele como uma coisa doente. E eu tenho que tratar aquela coisa doente. Somente isso. Então isso também, essas influências históricas, pessoal, elas são muito antigas e a gente vê isso aqui diariamente ainda nos dias de hoje. Porque você tem diversos médicos ou enfermeiros, não importa a categoria que seja, tá? Sempre olhando o indivíduo ali como uma parte doente, como uma doença. E essa é uma influência desse momento aqui, tá? Dessa influência histórica da descoberta do micro-organismo. Então, essas influências históricas aqui, elas são muito fortes até hoje e é um foco, isso é importante também, tá? Que vocês podem anotar aí agora. É um foco de muitas das políticas de saúde que o SUS coloca hoje, que é para eliminar esse pensamento aqui, esses três aqui, tá? De entender que eu sou mais detentor do conhecimento, então eu tenho mais valor. Entender que o paciente pode ser recortado em partes, e aí isso vai me ajudar. E também focar na doença e não no indivíduo. Todas as políticas tentam converter e modificar esse pensamento ético aqui antigo, tá bom? Muito antigo, beleza? E aí a gente vem aqui para as influências sociais e culturais. O que é essas três aqui? Essas influências não são mais influências históricas, então a gente tem já um avanço aqui na história, tá? E na ciência também. E aí eu tenho essa influência social aqui e cultural, que é o individualismo. O que é esse individualismo? A influência do individualismo, pessoal, ela fala que aquele que tem mais liberdade tem mais valor. E da onde vem isso? Vem daquela frase que a minha liberdade começa quando acaba a sua. Ou, ao contrário, a sua liberdade acaba quando começa a minha. Tá? Que é a mesma coisa que a gente fala do direito, tá bom? Então é a mesma coisa. Então, quando eu estou falando de individualismo, é isso. Eu estou falando de liberdade, de exercer a minha liberdade. Mas aí essa influência social diz que aquele que tem mais poder... Imagina aquela brincadeira que a gente fazia antigamente de cabo de guerra, tá? Então eu tenho cabo de guerra aqui, ó, e aí eu tenho duas pessoas aqui, tá? Que estão brigando pela liberdade para exercer essa influência individual aqui. Aquele que tem mais poder, esse aqui tem mais poder, esse aqui é o 1, ele tem mais poder. Poder eu falo poder econômico, poder social, de influência, tá bom? E esse aqui tem menos, esse é o 2. Então, aquele que tem mais poder, ele vai exercer uma força maior, então ele vai ter mais liberdade. E aí o limite da liberdade vai ficar aqui, ó. Então esse daqui vai ter mais liberdade do que esse. Por quê? Porque ele tem mais poder. Então aquele que é mais forte vai exercer uma força maior sobre o outro indivíduo e ele vai ter maior liberdade. Então essa é uma influência social que se chama individualismo, beleza? Então eu sei que a minha liberdade termina quando a do outro começa. Porém, como eu sou mais forte, eu exerço uma força maior e tenho mais liberdade, tá? A gente pode ter vários exemplos aqui sobre, por exemplo, pessoas que vão ser presas. Tá? A gente vê que aquele que tem maior poder, que é mais forte, raramente fica maior tempo preso. E aquele que não tem, muitas vezes ele vai ficar muitos anos preso. Tá certo? Então,
Quanto maior for o seu poder, mais forte você for, mais liberdade você vai ter. Esse é o individualismo. Aí a gente vem aqui para o hedonismo. O hedonismo, pessoal, é um conceito que traz sobre o padrão da sociedade. Tá? Então é isso. O hedonismo é o padrão da sociedade, é o estereótipo. Tá? Aquele que só vai ter valor, só vai ser digno aquele que tiver o padrão da sociedade. E qual é o padrão da sociedade? Você pode ter, por exemplo, as novelas. Nas novelas você tem o homem todo definido, musculoso, aquela mulher maravilhosa com cinturas muito fininhas, sem estrias, tá, gente? Então é isso. Esse é o padrão da sociedade, é o que a maioria da população busca e ela não vai ser feliz enquanto não atingir aquilo. E a gente sabe que felicidade não é isso. Porém, essa influência social é tão grande, tão forte, que a gente busca esse padrão, esse biotipo que faz que move muitas pessoas, tá? Muita gente, por exemplo, vai para academia para buscar esse corpo perfeito que muitas vezes não existe e ela nunca vai alcançar aquilo. Porque cada ser é diferente do outro, mas por essa influência social aqui, que se chama hedonismo, a gente busca esse estereótipo, esse padrão de sociedade, tá? Então, o hedonismo é isso. É aquele que você vai suprimir qualquer dor que você tenha, não importa qual seja ela, e vai estender essa qualidade de vida através desses padrões da sociedade, tá? Então ele vê esse hedonismo aqui, ele anota aí esse pedacinho que é importante, ó, faz asterisco aí. Ele vê que a felicidade é um bem material, ou seja, você consegue tocar, ela é tangível a felicidade no hedonismo, tá bom, pessoal? Isso aqui é o hedonismo. Esse asterístico aqui que fala sobre felicidade ser um bem material, ser uma coisa física, é o hedonismo, tá? E a gente sabe que isso não é verdade, a felicidade está muito além disso. Mas essa é uma influência social muito forte hoje também, tá? E aí a gente vai falar sobre o utilitarismo, que é a última influência social. E esse utilitarismo é a questão de custo-benefício. Você pode anotar aí que o utilitarismo ele fala sobre custo-benefício. E o que significa isso? É aquele que quanto mais útil, mais valor você tem. Certo? É isso. Quanto mais útil for, mais valor você tem. Então, ser bem-sucedido, né, ter muitas coisas úteis na sua vida, te torna uma pessoa mais digna, com mais valor. Então, por exemplo, o idoso ou uma pessoa com deficiência, nessa influência social, ela é vista como uma pessoa inútil. Então, ela tem um valor monetário, onerário para o Estado maior. Então, ela causa mais prejuízo. Então, ela não é útil. E aí ela se torna um problema. E, obviamente, isso é completamente errado de você ver, de você ter pensamentos e atitudes éticas trabalhadas em cima do utilitarismo. Então, o utilitarismo é isso. É aquele que é mais útil tem mais valor. Então, se você não é útil para a sociedade, você não tem valor, certo? Então, esse utilitarismo aqui, pessoal, é um você ser bem-sucedido muito abstrato nesse momento aqui. Porque você pode ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ou mesmo no seu relacionamento, na sua vida pessoal, você pode ser uma pessoa bem-sucedida. Mas se você não for uma pessoa útil para a sociedade em geral, então você não tem valor, você não é digno, não importa se você tem dinheiro ou não, tá? Então o utilitarismo fala isso, que quanto mais você for útil,
mais valor e mais dignidade você tem. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, vamos aqui agora. Eu deixei até em vermelho essa parte aqui, ó, porque é importantíssimo, porque a questão da prova foi em cima disso aqui, ó. O que é o processo da vida? E o processo da vida, ou a vida é um processo, tá? Não importa como você vai anotar aí, como você vai entender essa parte, mas o importante é que você vai ter esses 3 pontos aqui que são partes do processo da vida. A vida, então, a vida é um processo contínuo, ou seja, ela é ininterrupta, beleza? Anota aí que a vida é ininterrupta, porque você não tem como parar o tempo, tá certo? Então, a vida é um processo contínuo. Ela também é um processo coordenado. O que significa ser um processo coordenado? Que você tem a formação de uma vida muito bem estruturada. E até hoje, pelo menos, a gente não tem como alterar isso. O que eu quero dizer? Que você precisa lá um pouquinho de fisiologia aqui e de embriologia, né? Você precisa de gametas para você fazer a fecundação, né? Você precisa de espermatozoides, óvulos, e você tem a divisão celular. Então tudo isso vai fazer parte desse momento aqui da criação da vida, certo? Então ele é um processo coordenado. Você já sai com o seu DNA pronto, certo? Então esse momento aqui, esse processo, ele é uma identidade genética, tá? Então pode anotar aí também que é identidade genética esse processo aqui que fala sobre coordenação, beleza? Depois a gente vai aqui pro progressivo. Então a vida também é um processo progressivo, ou seja, ela tem gradualidade, você vai passando por fases, você tem um desenvolvimento, além de ela ser contínua, porque ela tem um início e um fim, e você não pode parar isso, ela também passa por fases, por processos, e vai mudando. Então, você pode anotar aí, gradualidade, vai alterando os momentos da vida, mas ela é progressiva, ou seja, ela pode progredir para cima, como pode progredir para baixo, tá certo? Então, você tem esse progresso. Tá? Então a vida tem esses 3 processos aqui, beleza, pessoal? E aí, para a gente encerrar, falando sobre bioética aqui voltada para a estratégia da saúde da família, a gente tem aqui os objetivos. Então, os objetivos da bioética. Como que você vai trabalhar a bioética? O que ela coloca para você, né? Então, você vai precisar indicar, na verdade, né? Não é identificar, é indicar os limites e as finalidades. O que quer dizer isso? Indicar os limites e finalidades é aonde você vai intervir na saúde do paciente. Então você tem que indicar esses limites de intervenção e você também tem que indicar essas finalidades da intervenção, porque isso vai nortear você quando for ter uma atitude ética, tá? Então não é uma indicação que você tem que apontar ou escrever em algum lugar, não é isso. Esse indicar esses limites é para você refletir e ter essas atitudes, certo? Você também vai identificar as referências. Quais referências? Essas aqui, ó, que são as influências. As referências são as influências, tá? Então, identificar as referências é você identificar isso daqui, para você ter conhecimento dessas referências aqui e trabalhar de modo diferente, porque essas influências são ruins, apesar de ter trazido um avanço na ciência, elas são ruins, tá certo? E depois você tem que denunciar os riscos de possíveis aplicações, ou seja, se você vê isso sendo aplicado, você tem que denunciar os riscos que aquilo pode trazer, porque essas influências e as atitudes éticas, muitas vezes elas vão só
ferir a moral, não realmente vão causar um prejuízo físico no indivíduo, tá certo? Então você deve denunciar os riscos de possíveis aplicações de tudo isso aqui que a gente está falando. Beleza, pessoal? Então esses são os objetivos também. Aí, ó, tudo em grupinhos de 3 aqui para ficar mais fácil a você estudar e a você memorizar todo esse conceito de bioética aqui. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só o que eu tinha para falar para vocês sobre bioética. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até o final, deixa um joinha que ajuda pra caramba o canal. E bons estudos e até a próxima!